Meus queridos irmãos e irmãs, a palavra do Senhor vem explicando ao longo dessa semana, principalmente para nos fazer pensar a forma como nós nos relacionamos com Deus, com o próximo e consigo mesmo. E de modo especial, hoje falo da oração. Para quem ontem esteve acompanhando a liturgia, mesmo que teve a oportunidade de ir à Santa Missa para lembrar, o Evangelho de ontem falava das três ações da esmola, da oração e do jejum. Quando Jesus ali, ele nos fazia tomar cuidado com a vaidade, principalmente em querer viver esse exercício com aparência e não com a essência que eles trazem no verdadeiro encontro com o próximo, com Deus e consigo mesmo. E hoje, Jesus, ele ressalta o valor da oração. Como tem sido as nossas orações? Como temos orado? Como temos rezado? E muitas vezes corre-se o risco de rezarmos e não ter orado. Porque muitas vezes o nosso rezar se torna automático. Eu rezo automaticamente, sem pensar que estou rezando. Rezo desesperado, rezo até mesmo sem amor. E eu continuo. Por isso que Jesus, ele nos chama a atenção. Quando orarmos, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos pela força das muitas palavras. E eles não entendemos que a oração do próprio coração deve nos levar ao exercício de silêncio. Como é difícil silenciar. Não serão as forças das palavras ou a quantidade das palavras que nos fazem pensar que é de Deus, mas é a qualidade. A qualidade da oração ela se dá justamente dentro do coração do ser humano. Por isso que Jesus, ele vem dizer para nós: não sejais como eles, pois vosso Pai sabe que precisais. Deus sabe daquilo que precisamos. Por isso que a nossa oração ela está aberta, principalmente ao poder pedir: Senhor, realize em nós a tua vontade. Por isso que Jesus, ele ensina para nós. Primeiro, saber a presença de Deus, a graça dos céus, saber que Deus é santo, de saber que nós clamamos o seu reino, para assim Deus cumprir o que é a vontade dele. A oração do Pai Nosso, ela começa justamente a reconhecer que é Deus. A oração não começa que nós já pedimos: Senhor, faça isso, faça aquilo, quero isso, quero aquilo. Não. É preciso reconhecer que é Deus, agradecer que é Deus, sentir Deus conosco, para que nós nos abrirmos a Ele e colocar que seja feita a tua vontade. A tua vontade seja feita, assim como na terra como no céu. Porque Deus está em nosso meio, isso é importante para que a nossa oração tenha esse efeito de viver a humildade de coração, para que Deus fale, para que Deus faça, para que Deus realize. E com isso, então, não é só o pedir a vontade de Deus na nossa vida, mas também é poder estar aberto à providência de que o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Dá-nos o pão de cada dia. E quando pensamos isso, o pão nosso de cada dia que dá hoje, não é só pensar no material, para que nunca falte as nossas mesas, mas é pensar também, Senhor, dá-me o pão da palavra, dá-me o pão da Eucaristia, dá-me o pão do amor, o pão que sou chamado a alimentar a vida do meu irmão com coisas boas. Trazer também para essa dimensão espiritual o significado do pão, o alimento, aquilo que faz podermos buscar o Senhor. E com isso, então, algo fundamental para que a nossa oração ela possa agradar a Deus, o pedido de perdão, que se torna um dos exercícios mais difíceis, mais custosos, em que o ser humano é chamado a poder quebrar o seu orgulho e pedir perdão. E muitas vezes nós não queremos dar perdão, porque nós não damos o braço a terceiro. O perdão é fundamental para que as nossas corações de fato sejam de paz. Por isso, quando rezamos,
perdoa as nossas ofensas. E aqui existe uma condição, e às vezes a gente esquece dessa condição. A gente só quer que Deus nos perdoe, mas a gente não quer perdoar o outro. A gente quer que Deus nos ame, a gente não quer amar o outro. A gente quer que Deus realize em nós a sua misericórdia, mas nós somos misericordiosos com o outro. Existe uma condição, assim como, e este assim como ele se torna uma peça fundamental da oração que nós fazemos todos os dias. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Prestemos atenção no que pensamos. E às vezes a gente reza da boca para fora sem pensar nisso. Então, se nós estamos pensando, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, então, se eu quero receber o perdão de Deus, eu seja o primeiro a dar perdão. Se eu quero o amor de Deus, que eu seja o primeiro a amar. Se eu quero o bem de Deus, que eu seja o primeiro a dar o bem. Então, que este assim como nos acompanhe e nos faça por amor na consciência e pensar como eu tenho orado, como eu tenho rezado ao Senhor. E quando recebemos o perdão paz. E aí, na paz, permanecer. Mas sabemos que quando estamos unidos a Cristo, a tentação, o mal, vem para querer nos tirar do caminho de Deus. Por isso que o Senhor também nos ensina para nós. E não nos deixeis cair em tentação. Se nós pensamos isso, Senhor, não nos deixes cair em tentação, por que procuramos a tentação? Muitas vezes a gente reza, Senhor, não nos deixes cair em tentação. Mas a gente está dando brecha para a tentação vir, a gente está dando espaço para o mal agir na nossa vida, a gente está dando espaço para que o inimigo tome conta de cada um de nós. O Senhor não me deixa cair em tentação, mas eu estou lá procurando. Então eu preciso parar de pensar quantas vezes as tentações elas vêm porque estamos vacilando. Então não nos deixe cair em tentação quando de fato estamos percebemos na oração, unidos na palavra, comungando na Eucaristia, para que de fato a tentação não tenha poder, o mal não tenha poder sobre nós, mas livra-nos do mal. E o Senhor nos liberte do mal, não? E o Senhor nos ajude a poder entender bem este Pai Nosso, que nós rezamos todos os dias. E aí, Jesus enfatiza, perdoa para encerrarmos. Se vós perdoarmos aos homens, as faltas que eles cometeram, nosso Pai também nos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, vosso Pai não perdoará as faltas que vós cometestes. Lembremos assim do Pai Nosso, para que de fato o que desejamos receber de Deus, sejamos os primeiros a oferecer a quem nos tem ofendido. Que o Senhor purifique nossa oração. Que nossa oração pode ser de um coração contrito e humilde, para que estejamos cheios da graça do Senhor, para que sejamos arrebatados ao céu, como Elias foi, ouvimos na leitura, e Eliseu continuou sendo profeta, e assim o Senhor nos faça profetas nos tempos de hoje, para anunciar a Deus e denunciar aquilo que é justiça, aquilo que é mal, para que todos caminhemos com a graça do céu, a glória da vida eterna. Que São Sebastião, rezando a novena mensal, interceda por nós, para que, como soldados de Cristo, possamos vencer as brechas que querem causar o mal em nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.